Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, agora é unidade nova, apostila nova. Então, o primeiro capítulo, ele vai falar justamente sobre o antigo regime, tá? O antigo regime. E como a gente está estudando assim esse período de idade moderna, às vezes a gente pensa que a idade moderna teve só a Revolução Industrial, mas não, teve muitas revoluções. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Nós falamos sobre já a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, nós falamos sobre a Revolução Industrial, foi o último assunto que nós já falamos. Então, essas revoluções, elas foram dentro da Idade Moderna. E também nós vamos ainda ver o iluminismo, o movimento social. Hoje nós vamos começar a falar sobre o que era o antigo regime, qual foi o problema do antigo regime. E nós vamos falar também sobre a grande Revolução Francesa e os impactos que a Revolução Francesa ela vai causar na sociedade, na população. Então, para poder entender a Revolução Francesa, nós vamos precisar falar um pouquinho como é que funcionava o antigo regime. O antigo regime era aquele regime anterior, né, às grandes revoluções, anterior ainda muito feudal, ainda muito ligado ao feudalismo, ainda era os reis absolutistas, ou seja, aqueles reis que eles estavam acima de todo mundo, acima da lei, acima do parlamento, ele era o próprio centro. Então, o antigo regime, ele é muito voltado ainda para a Idade Média, o feudalismo, os direitos divinos, o absolutismo. Então, vamos lá. O antigo regime, aqui, ele vai ter uma falência, ele vai começar a ter seus problemas lá no século XVIII, na França. Como a gente vai estudar a Revolução Francesa, para poder entender a Revolução Francesa, nós vamos estudar a França no século XVIII. Então, no século XVIII, lembra que no século XVIII aconteceu lá na Inglaterra, né? A Inglaterra foi pioneira, foi uma das primeiras a acontecer a Revolução Industrial, mas ela foi a primeira. Muitos países ainda da Europa estavam começando a se firmar como nação, começando a centralizar o seu poder, né? Começando a desenvolver aos poucos, de forma diferente, e de diferentes anos, diferentes datas, foram aí estabelecendo a sua indústria. O que estava acontecendo enquanto a Inglaterra estava vivendo a Revolução Industrial? No século XVIII, a França começa, com mais ou menos com 24 milhões de habitantes, né, no seu território, vivia ali classes sociais bem estabelecidas, vivia ainda uma agricultura, vivia uma economia baseada nas terras. Então, a sociedade se dividia da seguinte forma. Tinha o primeiro Estado, que era o clero. O clero são os sacerdotes, são os padres, são os bispos, as pessoas que faziam parte da Igreja Católica nessa época. Na França, nós vamos ter a presença da Igreja Católica, vai ter também na Inglaterra a presença dos puritanos, vai ter os protestantes no geral na Europa, mas aqui, em geral, nós estamos falando da Igreja Católica. Então, o clero aqui vai ser muito presente, vai ser um dos estados mais importantes, um dos estados que vai ter mais poder, vai ter mais riqueza, né? Então, vai ser o primeiro estado, o primeiro grupo social. E vamos ter o segundo estado, que vai ser a nobreza. Quem era a nobreza? A nobreza, nós vamos ter o rei como o centro de todo o território, e os parentes mais próximos, os primos de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto grau, né, vão ser partes aí dessa aliança com o rei. Então, os nobres, então, eram aquelas pessoas que estavam ligadas ao rei ou que tinham algum vínculo com o rei, econômico, comercial. Os nobres pela espada, como a gente estudou lá na Idade Média, nós tínhamos os nobres pelas espadas, que eram grandes, que eram pessoas que se submetiam aos reis, pessoas que juravam fidelidade ao rei. Então, isso aí, se você não viu a aula de Idade Média, retorna, ver um pouquinho de Idade Média para você entender como é que estava vivendo as pessoas, né? Como era que era dividida as pessoas, como era dividido as classes sociais. Então, ainda os nobres tinham essa dependência do rei, ou essa ligação com o rei, ou então deviam fidelidade ao rei. Então, esses eram os nobres que faziam parte do segundo estado, juntamente com o rei. E o terceiro estado era o restante da população, que só porque a gente fala assim restante, não quer dizer que eles eram menos importantes, pelo contrário. Eles eram muito importantes, nós vamos ver já por quê, mas
eles também não eram só importantes em questão de função, mas eles eram em torno de 80% da população da França na época. Então, de 24 milhões de habitantes, 80% eram camponeses. Então, o primeiro estado e o segundo estado, eles não pagavam impostos. Eles tinham uma vida tranquila, não tinham preocupação de pagar uma conta. Eles tinham privilégios. O que eram privilégios? Pelo fato de nascerem reis, nobres, que era hereditário, passava de pai para filho esse título, eles já nasciam despreocupados, não tinham problema nenhum com conta, porque eles não tinham obrigação de pagar a conta. Eles tinham privilégios, porque acreditavam ser, por exemplo, o clero acreditava ter direitos divinos, o próprio rei acreditava ter direitos divinos por ser rei, foi porque Deus quis, né? Deus abençoou, e aí, por causa disso, eles se sentiam, tanto o clero como a nobreza se sentiam com esse direito divino, eles se sentiam no direito também de receber tudo de bom que existia no mundo sem devolver nada em troca. O problema é que eles não devolviam nada em troca para a população mais pobre que sustentavam eles, porque 80% dos camponeses, já entrando no terceiro estado, dos camponeses, dos trabalhadores urbanos e até dos burgueses, que nessa época aqui ainda não é igual lá da Inglaterra, que já está envolvida com as fábricas. Aqui ainda são aqueles burgueses que estão vendendo as suas mercadorias de lugar para lugar, nas feiras, passando por fazendas para poder vender as suas mercadorias. Esses aqui, o terceiro estado, eles sustentavam todos os outros estados. Os camponeses eram que faziam a comida, os artesãos eram que fazia até o lugar de sentar do primeiro e do segundo estado, quem fazia eram os artesãos. E faziam as roupas deles, tudo que você possa imaginar. Os burgueses também pagavam muitos impostos para os nobres, por passar nas fazendas deles. Às vezes, os burgueses já tinham tudo preparado e tinha que pagar juros altíssimos, impostos altíssimos, só para passar por aquelas terras ali. E, às vezes, isso não compensava, que ele saía sem lucro com isso. Então, muitas vezes, os burgueses, para poder passar, para vender alguma coisa em uma terra, né, ou uma feira, ou em algum lugar específico, um povoado, precisava passar por uma terra de algum nobre, ou algum sacerdote, porque os sacerdotes, os padres, também tinham muitas fazendas, tinham muitos territórios, muitas terras. E aí, para poder passar nessas terras, precisava cobrar imposto, precisava cobrar uma taxa para os burgueses, e os burgueses já não gostavam disso. Além disso, os camponeses também pagavam impostos. Eles não só sustentavam os outros estados, mas também ainda davam parte, eles sustentavam também como forma de imposto. A talha, por exemplo, de tudo que eles produziam naquela terra, que na maioria das vezes não pertenciam a ele, né? Na maioria das vezes, como tinha essa concentração de terra, na maioria das vezes o camponês ele entregava parte da produção daquela terra, que era muito grande, entregava parte da sua produção para o dono daquela terra, que geralmente era um nobre ou era um clérigo. E aí ele entregava parte dessa produção e ainda tinha a igreja, tinha que dar para o nobre e tinha que dar para a igreja. 10% o dízimo, que era tudo ligado à terra, ou seja, eles já pegavam uma boa parte, o dono da fazenda, os nobres já pegavam uma boa parte de toda a produção, que nessa época a moeda não era tão valorosa, não era o valor ainda. Era terra, era produção. Então, eles davam mais da metade da produção para os nobres. Aí tinha que dar uma outra parte, 10%, para a igreja. Isso fazia com que eles não tivessem quase nada nem para eles comerem, nem para eles mesmos. Aí, a França, no século XVIII, como eu falei para vocês, 80% da população era camponesa. E eles não tinham nem para eles. Eles estavam dando todo o seu alimento para os nobres, dando todos os seus recursos para os nobres, para o clero. E a concentração de terra, eles não tinham direitos iguais, né? Então, eles não tinham o direito de ficar na terra que os pais deles, os antecessores deles, os antepassados deles moravam. Aquelas terras pertenciam aos nobres, então eles não tinham direito nenhum. Apesar de não ser vendido, eles eram como se fosse parte daquela terra. Quando os nobres vendiam as terras, praticamente era como se fosse no pacote. Os camponeses iam juntos.
apesar de não ser escravos, eles eram vendidos junto com a terra, porque o nobre não tinha, o camponês não tinha o que fazer, não tinha como se sustentar. Então, ele ficava ali na terra, ligado à terra, e eles não tinham direito nenhum sobre ela, não tinham direito nenhum de viver nelas. Então, aqui nós vamos ter impostos pesados, concentração de terras, 80% da população sustentava os outros 2 estados e, nesse período do século XVIII, tinha pouca oferta de alimento. Por que tinha pouca oferta de alimento? Acredita-se que, no século XVIII, a França passou por uma seca, uma grande crise. Essa seca fez com que tivesse poucos alimentos sendo vendidos. Quando fala oferta, lembra da nossa aula lá de Revolução Industrial. Quando fala oferta, é porque tinha poucos produtos que estavam sendo oferecidos. Pouco alimento que estava sendo oferecido. E se você estudou bem a aula passada, você sabe que se tem pouca mercadoria naquele lugar, a tendência do preço é subir, né? Apesar de não ter moeda, eles trocavam mercadoria. Alguns já tinham iniciado a moeda porque o tempo que a moeda começou a circular na Europa foi diferente em cada região. Mas aqui, na maioria, era uma troca de alimentos. E aí tinha pouco alimento sendo ofertado. Então, as pessoas precisavam pagar mais caro por esse alimento ou trocar esse alimento por outra coisa que eles tinham. E aí, com isso, os pobres começaram a passar fome, porque o que é que eles tinham? Eles só tinham a terra e a terra não era nem deles. E aí, para poder comprar alimento, precisava dar muito mais, o que eles não tinham. Então, os ricos, eles estavam vivendo esse momento do século XVIII com muita ostentação, enquanto os pobres estavam morrendo de fome. Os pobres continuavam morrendo de fome, mas não podiam parar de entregar os impostos. E por quê? Porque enquanto os pobres estavam morrendo de fome, e a fome era uma realidade, não era uma brincadeira, muitas pessoas mesmo morriam na França por causa da fome que passavam, enquanto muitos franceses estavam morrendo de fome, os nobres e o clero ostentavam. Né? Os reis não diminuíam a qualidade de vida nem o luxo que eles ostentavam. Eles continuavam gastando muito, continuavam com o seu alto padrão de vida, comprando o que tivesse vontade, sem nem se preocupar se alguém estava morrendo de fome, faltando comida no prato. Então, aqui os ricos ostentavam e faziam grandes banquetes, os burgueses estavam insatisfeitos, né? E tinha também um monopólio, os burgueses eles vão arquitetar também, gente. Vocês vão ver ali que os burgueses vão arquitetar a Revolução Industrial na Inglaterra. Aqui os burgueses também vão ter grande influência para essa arquitetação do que nós vamos ver mais tarde, que é da Assembleia dos Estados Gerais. Então, nós vamos ter aqui pessoas insatisfeitas. O burguês vai estar insatisfeito por ter que pagar esses impostos para poder passar nas terras dos nobres e do clero, mas também porque os nobres eles faziam alianças comerciais entre eles, ou seja, eles favoreciam alguns comerciantes, outros não. Então, quer dizer que não tinha liberdade para venda, porque só tinha sucesso na venda, só podia vender aqueles que eram amigos da nobreza ou que faziam parte da nobreza. Se não fizesse parte, não tinha chances de mudança das pessoas. Então, as pessoas nasciam nessas classes sociais, provavelmente ela não tinha poucas mudanças, pouca mobilidade social. Ela ficava ali naquela classe social até morrer. Como eu falei para vocês, os camponeses, eles às vezes se sentiam parte da terra mesmo, eles passavam a vida toda ali sem muitas chances de mudança de vida. Os burgueses também viam que essas alianças, esses monopólios criados pela nobreza e pelo clero, fazia com que apenas os mesmos comerciantes, os mesmos burgueses tivessem sucesso. Outros não tinham sucesso. Então, com essa situação de contestação, essa situação de conflitos sociais, as pessoas estavam insatisfeitas com isso tudo que estava acontecendo. O rei, aí esse cara que ostentava demais, ele não se preocupou nem um pouco com a fome, com a miséria que o governo dele estava passando, com a seca que estava acontecendo, matando muitos franceses de fome, ele não estava nem aí. Luís XVI gastava mais do que arrecadava, ou seja, ele gastava muito, fazia grandes banquetes, fazia grandes festas, e
Ao mesmo tempo que a França estava com recursos cada vez limitados, a França estava cada vez passando por dificuldade, ele não diminuiu em momento nenhum o estilo de vida dele. E aí isso acabou fazendo com que o período dele fosse marcado por fome e por muito desemprego. E isso atingiu as pessoas mais pobres. Então, ele convocou, no século XVIII, uma assembleia para poder resolver essas questões. Essa assembleia ficou conhecida como a Assembleia dos Estados Gerais de 1789. O rei convoca a Assembleia, certos de que iam ganhar. Então, como nessa época a Assembleia não era por cabeça, não era individual os votos eram por Estado. E como nós tínhamos 3 estados, como eu expliquei para vocês, quer dizer que cada representante, né, escolhia-se de toda a parte do primeiro estado, todas as pessoas do primeiro estado escolhiam um representante desse estado, esse estado ia para a Assembleia, e aí, quando fosse a votação, ia contar por estado. Isso significa o quê? Que cada estado desse teria direito a um voto. Como o clero e os nobres tinham privilégios e queriam manter esses privilégios, eles se reuniam e, durante a Assembleia de 1789, eles já chegam com a certeza de que vão ganhar, porque eles se unem 2 votos contra 1, então eles acham que vão ganhar. Só que os burgueses que pertencem ao terceiro estado, eles vão exigir que haja uma mudança nessa Assembleia, que o voto seja por cabeça, ou seja, cada um tivesse direito de fala, cada pessoa que pertence de cada estado, ou seja, a população geral iria votar. O que aconteceu? Na cabeça dos burgueses, como o terceiro estado era composto por 80% da população, a vitória estava certa para o terceiro estado. E o clero e a nobreza, sabendo que se abrisse por voto por cabeça, ia ter uma derrota, ele nega isso, expulsa os burgueses do salão, expulsa o terceiro estado do salão, mas antes de sair, os burgueses falam o seguinte, o terceiro estado afirma o seguinte: só sairemos com as forças das baionetas, ou seja, ameaçou uma revolta. Claro que Luís XVI não pensou que ia ser tão grande assim, a ponto de ser o que nós conhecemos como a Revolução Francesa. Então, ele fica ali preocupado, claro, mas aí a população se revolta sabendo disso, sabendo que Luís XVI nega o direito da população de votar, a população se reúne, a população reage, saqueando, muitos saquearam lojas, roubaram, furtaram alimentos, roupas, objetos de luxo, e muitos aí tomaram a Bastilha. A Bastilha era uma antiga prisão onde ficavam aqueles que iam contra o governo, contra os absolutistas, né? Então, a Bastilha era um símbolo de resistência monárquica. Quando eles derrubam a Bastilha, é como se dissesse que ali eles já não queriam o antigo regime, já não aceitavam mais uma monarquia absolutista, que eles já queriam mudanças no governo deles. Agora, nós vamos parar por aqui, porque a próxima aula nós vamos falar com mais detalhes sobre esse momento, já entrando mesmo na Revolução Francesa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.